Olá, sejam todos bem-vindos ao Pilar das Emoções. Eu sou Carmen Marques, sou psicóloga, terapeuta, pastora e adoro transformar vidas. O Pilar das Emoções, ele é um pilar muito importante, porque na verdade ele está envolvido com todos os outros pilares, né? Familiar, conjugal, filhos, né? Então o pilar das emoções ele está envolvido com todas as áreas da nossa vida. E por que isso? Né? Porque Deus nos criou seres relacionais. Deus nos criou para nos relacionar com Ele e com os outros seres humanos. E as feridas emocionais, elas se estabelecem nas emoções. Então, o que são as emoções? Há uma diferença entre emoções, pensamentos e sentimentos. As emoções, elas são físicas, elas são assim conscientes, nós sentimos elas, né? As emoções, elas são as sensações no nosso corpo, as sensações físicas e sensações químicas, reações no nosso corpo a um determinado acontecimento. É bem interessante porque a gente sempre acha que as emoções elas são inconscientes, na verdade, mas elas são conscientes. As emoções, elas que geram os nossos sentimentos. E são os nossos sentimentos que nos adoecem. As emoções, elas acontecem da seguinte forma. Você passa por um acontecimento, digamos assim, traumático. Então, quando você passa por aquele acontecimento, você primeiro tem um pensamento, que é a sua primeira reação daquele acontecimento. Esse pensamento gera as emoções ou as sensações físicas e químicas no seu corpo e depois disso gera um sentimento. Um sentimento é aquilo que fica depois de você ter passado, né, por aquelas emoções ou por aquela emoção. Então é muito importante cuidar das nossas emoções. E uma coisa bem interessante de se entender é que às vezes a gente confunde sentimento com emoção. As emoções é assim, por exemplo, emoção, raiva, tristeza, alegria, amor. E já os sentimentos, eles são diferentes. Então, por exemplo, você pode sentir raiva de alguém, mas você não precisa ter ódio de alguém. A raiva é uma emoção, algo que você sente momentaneamente. O ódio é um sentimento que ficou daquela situação de raiva que você passou. Então, por exemplo, o medo. O medo é uma emoção que você sente em determinados momentos. E o medo, ele pode trazer ansiedade, ele pode trazer vários outros sintomas da nossa vida, né? Pode trazer medo de falar, medo de aparecer. Mas o medo, ele pode vir, né? Por assim, um sentimento de culpa que você tem, algo que você fez, né? Ou que aconteceu, então você, poxa, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter falado aquilo. Então o seu medo, ele pode vir pela insegurança, né? Pela segurança, pelo medo de ter errado ou desobedecido aos seus pais quando era na infância. Então o medo é uma emoção, a culpa já é um sentimento, é aquilo que fica em relação ao medo ou a outro sentimento ou a outra emoção também. Por exemplo, você pode ter a emoção da tristeza. A emoção da tristeza, ela pode vir pela culpa de alguma coisa, ela pode vir por uma sensação de injustiça que você tenha passado, né? Então você pode ficar triste ou decepcionado com alguém, né? Você pode ter a emoção da alegria. A alegria, ela pode vir pelo sentimento de felicidade, pelo sentimento de realização. Então, na verdade, funciona assim, ó. Um pensamento gera uma emoção e uma emoção gera um sentimento. E por que o pilar das emoções é tão importante para as nossas vidas, né? E por que ele está integrado ou relacionado com todos os outros pilares? E eles podem afetar positivamente ou negativamente os outros pilares. E por que isso acontece? Porque quando nós passamos por emoções traumáticas na nossa vida, elas vão afetar negativamente os nossos outros pilares. E como
nós somos seres relacionais. Deus nos fez para nos relacionar com Ele em primeiro lugar e depois para nos relacionar com os outros seres humanos, com as outras pessoas. E isso é muito importante, porque começa desde a nossa infância, né? Na verdade, desde o ventre da nossa mãe. A ciência fala que desde o ventre da mãe, a criança já sente todas as emoções que a mãe sente. Então, se a mãe sentir raiva, tristeza, medo ou alegria, né? A criança também vai sentir. Então, a criança no ventre da mãe, o bebezinho lá, ele sente as emoções da mãe e as próprias emoções. Por isso que geralmente a mamãe grávida, ela passa a mão na barriga, ela fala com o bebê, né? É muito importante que ela diga, olha, seja bem-vindo, eu te amo, seu pai te ama, nós estamos te aguardando, nós estamos te esperando. O papai também é muito bom que ele passe a mãozinha na barriga da mamãe, também converse com esse bebê, para que ele já saiba que ele é bem-vindo, para que ele não tenha desde o ventre um sentimento de rejeição, né? E às vezes as mulheres ficam grávidas, mas é fora do casamento, ou o marido, então o parceiro não aceita, e aí já vem toda a confusão, vem medo, às vezes, né, vem o desejo ou o sentimento de medo que leva ao aborto, ou mesmo no casamento, às vezes aquela criança, ela vem num momento que financeiramente está complicado para aquela família, ou algo não está bem, e aquela criança às vezes inicialmente não é muito bem-vinda. Isso tem que ser trabalhado para ela não criar dentro dela um sentimento de rejeição, de não ter sido bem-vinda, porque isso já vai interferir na relação dela com os pais, né? E depois na relação delas com todas as outras pessoas. Então, assim, depois da gestação, muito importante, né, é o nosso nascimento, é a nossa primeira e segunda infância. Na terapia, nós dizemos uma frase muito interessante, e a frase é a seguinte: criança é como cimento molhado, tudo que toca, marca. Então, o que isso quer dizer? Que a nossa primeira e segunda infâncias são muito importantes para a nossa vida adulta. Quanto mais uma criança for amada, aceita, acolhida, né, na infância dela, ela terá uma vida adulta saudável. Mas quando as emoções da criança, elas são feridas desde a infância, com sentimento de rejeição, abandono, com medo, né? Com medos, situações traumáticas que acontecem, a vida dela adulta vai estar comprometida, né? Vai gerar bloqueios, traumas, autossabotagem. Teoricamente, os nossos pais deveriam ser aqueles que nos ensinariam a nos relacionar, ou nós deveríamos aprender com os nossos pais a nos relacionar. Mas quando por algum motivo a relação do nosso pai não é boa, eles não conseguem se entender, brigam muito, já vai afetando o nosso aprendizado quanto às relações. E isso vai gerar, né, dificuldade no relacionamento com os nossos outros parceiros de vida, que são os nossos irmãos, os nossos avós, os nossos tios, primos, né? A nossa família de uma forma geral. Depois tem os nossos vizinhos, conhecidos, tem os nossos amigos da escola, os nossos professores. Então o pilar das emoções, ele é muito importante e ele interfere em todas as áreas da nossa vida. Depois da nossa gestação e da nossa primeira e segunda infância, uma outra fase muito importante é a nossa adolescência. Na verdade, a adolescência é uma fase de transição, né, para a nossa vida adulta. Mas se as nossas emoções já tiverem sido feridas na gestação ou na primeira e segunda infância, a nossa adolescência vai ser turbulenta, porque a adolescência é a fase em que a pessoa, né, ou esse adolescente, o cérebro dele vai buscar, como se fosse assim, fazer, escanear, né, buscar tudo que ele aprendeu na primeira e na segunda infância, para dizer quem ele vai ser, para definir a identidade dele, os princípios de vida, o que ele acha da vida, né, quais são, né, os sentimentos dele, os pensamentos. Então, a adolescência também é uma fase muito crucial, mas ela já vai ser o resultado
da nossa gestação, da nossa primeira e da nossa segunda infância. E também é na adolescência que o nosso cérebro, né, o neocórtex, que é a parte racional, ele começa a se desenvolver mais rapidamente até os 18 anos, para que aquela pessoa se torne adulta, para que ela tenha a capacidade de gerir a vida dela, de decidir sobre a vida dela, né, sozinha, agora sem precisar mais diretamente da ajuda dos pais. Então, tudo que nós sofremos na nossa vida adulta, traumas, bloqueios, medo, ansiedade, depressão, autossabotagem, medo de nos expressar, medo de falar ou de aparecer, tudo isso está relacionado às nossas emoções feridas na infância, né? O que nós passamos na infância, se nós nos sentimos rejeitados ou abandonados pelos nossos pais, se nós sofremos algum tipo de abuso verbal ou físico. Eu não sei, né, por quais emoções traumáticas você passou ao longo da vida, mas o fato é que para que nós tenhamos uma vida adulta equilibrada com todos os pilares da nossa vida, nós precisamos acolher e ressignificar as nossas emoções. O relacionamento dos seus pais define o relacionamento conjugal que você tem hoje. Os medos que você passou durante a sua infância e ao longo da vida definem a sua força profissional, o seu sucesso. As crenças limitantes que você foi aprendendo ao longo da vida, junto com esses medos, definem a sua vida financeira. E a cura, ela não está no esquecer, ela está em lembrar e não sentir dor. Então eu espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês. Eu espero que esse nosso tempo aqui tenha sido suficiente para vocês entenderem o quanto o pilar das emoções é importante, o quanto ele está interligado e interfere em todos os outros pilares. Então, gratidão, eu agradeço muito por esse tempo aqui, foi muito bom estar junto com vocês e eu espero, né, revê-los em outras oportunidades.